Graça e paz, pessoal. Vamos dar início aqui a uma trajetória no Evangelho de Lucas. A gente vai ler capítulo por capítulo e aonde tiver algo interessante, eu vou parar aqui para dar uma explicação, tá bom? Vamos lá então ler. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Aqui o interessante é que o nome Teófilo significa amado de Deus ou amado por Deus. E a gente tem também o nome de Lucas, que significa portador da luz, tá? Lucas, ele era um médico, ele era grego, tá? Se converteu ao cristianismo e começou a andar com Paulo, andar com Pedro, e ele começou num empreendimento de pesquisar sobre a vida de Jesus com as testemunhas oculares, que foi pessoas que tiveram contato direto com Cristo, tá? Com Jesus. Ele resolveu escrever para esse homem chamado Teófilo. Não sabemos muito acerca desse homem, existem algumas teorias, mas eu não quero trazê-la aqui para não ficar um vídeo extenso. Verso de número 5 diz o seguinte: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Aqui existe um problema com Isabel da esterilidade, ela não gerava. E um outro problema, tanto de Isabel quanto de Zacarias, é que ambos eram avançados em idade. Então a possibilidade de ter filhos era muito pequena ou zero. Mas Deus, quando quer fazer, não há nada impossível para ele. Verso 8 diz o seguinte: aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor, um malar, lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ou seja, ele se encheu de um temor por causa do malar, por causa do anjo, né? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Iohanã, de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Muitos, não todos, tá? Isso aqui é importante salientar, porque João trouxe alegria para muitos e outros não gostaram do ministério de João, porque João denunciava o pecado. Verso 15: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Então João também era considerado um nazireu. Verso 16: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, ou seja, eu sou o mensageiro que assisto, que estou diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, porque isso não era costume acontecer, não era costume entrar, exercer o seu ofício e demorar lá. Mas aquela visão, aquele momento foi ímpar na vida de Zacarias, a ponto dele ter essa experiência com Deus. Verso 22. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera uma ou alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que aconteceu em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, naquele tempo, quando uma mulher não podia gerar, ela era motivo de escárnio, de vergonha, tá? Por não poder gerar. Então isso era muito importante, uma mulher gerar filhos, mas Isabel era estéril, não podia gerar. Mas quando Deus ele quer fazer um milagre, não importa se a madre é estéril, não importa se o ventre ele seja morto, não consiga gerar, mas Deus é o Deus do impossível, ele faz acontecer. E Deus fez com que aquela que não tinha filhos tornasse mãe e pudesse ter a alegria de pegar um filho nos braços, e um filho que seria bênção para Israel, um profeta, um homem consagrado a Deus, que daria muito prazer tanto aos pais quanto a Deus, porque cumpriu o seu ministério. Então a gente vai, no próximo vídeo, começar a ler o verso 26, falando sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Então até o próximo vídeo.